Olá, Madá. Boa noite. Boa noite, Madalena. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Boa noite, vitrineiros e vitrinautas. Muito bem. Madá, qual é o prato do dia hoje? Você, na verdade, você está começando 2023, né, com a gente, né, de fato, né? Hoje é o nosso primeiro papo em alta com convidado, hein? Muito bem. Quem é o A nosso programação convidado? está boa, hein, Gilberto? É, fala aí, Madá. Madá está com um pequeno delay Temos, aí, temos, mas temos a doutora Solange Boim, mas antes de convidar ela para entrar aqui, eu quero dizer que o Papo em Alta está fazendo, já completando, não sei quantos programas, né? E eu queria, Gilberto, do Papo em Alto, ela não deve estar assistindo, porque eu sei que ela está no trânsito, mas deve talvez escutando pelo rádio, porque fez aniversário semana, dia 7 de fevereiro, a Fabiana. Então, eu queria mandar um beijo de feliz aniversário para a Fabiana, nossa primeira convidada no Papo em Alto. legal. Está dado. Mas hoje, nossa convidada, ela é psicóloga na ou mais é a minha parceira de, de saúde, corretor de saúde, né, parceira estratégica da Carvalho, da MC Treinamentos, que é a minha empresa. E hoje ela vem falar de um assunto muito importante, que é o fevereiro roxo e laranja, que fala de 4 doenças crônicas. Mas ela vai falar sobre o olhar voltado para o olhar da psicologia. Então, sem mais conversas, eu peço para entrar aqui Solange Boim. Olá, pessoal, boa noite. Obrigada por estarem participando. Obrigada também por me ouvir. E Madá e Gibo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você e poder falar um pouco sobre essas 4 doenças que tanto sofrimento causa à humanidade e poder falar um pouquinho quanto que isso pode, a psicologia pode aliviar esse sofrimento dos pacientes que acabam contraindo essa doença. Legal. Solange, nós estamos Seja muito bem-vindo. honrados de te receber hoje aqui. E eu queria que, Obrigada. antes de começar tipo, fazendo qualquer pergunta, que você mesmo pudesse se apresentar para o pessoal, para que eles possam te conhecer um pouco mais. Tá legal, obrigada. Bom, eu sou a Solange, eu sou mãe de 3 filhos, mais um neto lindo, maravilhoso. Sou psicóloga clínica, sou responsável pelo departamento de psicologia da Almais Saúde Corretora. Então, os problemas que precisam ser solucionados no foco psicologia, eu que tenho participado, e também tenho um consultório, tenho uma clínica também, onde eu atuo na psicologia clínica. E sou coach também. Essa sou Muito eu. bom. Muito bom. Sol, vou chamar de Sol, Oi, tá? pode me chamar de Sol, pode me chamar de Sol. Nós divulgamos todo esse bate-papo que a gente ia ter hoje aqui, dizendo que a gente pode viver tudo isso de uma forma mais leve. A minha primeira pergunta é essa. Diante dos desafios que é ver com doenças crônicas, né, como lúpus, leucemia ou fibromialgia, como que uma pessoa pode realmente viver de forma leve? Então, na verdade, assim, quando a pessoa ela é acometida, né, de uma doença, a vida dela se torna um caos. Né? Ainda mais falando das 4 doenças, né, excluindo um pouquinho só a leucemia, que a leucemia, no início de tratamento, ela tem cura, o lúpus, o Alzheimer
e a fibromialgia, elas são doenças que ainda são causas desconhecidas, mas que elas também não têm uma cura, mas tem alívios do sintoma, claro. Então, quando você descobre que você tem uma doença e essa doença ela está no rol de que não tem uma cura ainda assertiva para ela, isso causa um desamparo muito grande para o paciente, causa desamparo, vulnerabilidade, porque ela sabe que ela não vai ter a condição de vida normal que ela tinha até então. Então, alguns cuidados ela vai precisar tomar. Então, saber dessa informação já causa um sofrimento. A fibromialgia, por exemplo, ela também traz ansiedade, depressão para o paciente. Então, é uma situação assim muito delicado você ter que viver com a doença e por isso que a psicologia ela entra também como parte do tratamento para aliviar esses sintomas, principalmente voltado para o emocional do indivíduo. E eu acho que o interessante de que você possa responder é pelo que, normalmente, quando a pessoa sabe que tem uma doença que não tem cura, ou que é mais desafiadora, a coisa que ela faz é ficar triste. E existem pessoas para pessoas, né? Tem aquelas que Sim. tem aquele primeiro momento, fica triste e depois vai lá e fica feliz e vamos que vamos e vamos. E aí isso até facilita, claro, a recuperação e outros se entregam. Qual é a linha tênue, Sol, para que realmente a pessoa não caia nesse nível para baixo, até para entrar numa depressão, até para viver numa situação tão angustiante que tentar viver, como eu disse anteriormente, de forma. Qual é essa linha tênue que a pessoa precisa dar aquele estalo para poder viver melhor? Bom, primeira coisa assim, é difícil no começo que a pessoa tenha descobre a doença, ela tem esse desamparo. Você precisa de um tempo também para aceitação dessa doença. E e claro, né, se você tiver, condições de ter um tratamento, multidisciplinar, isso vai te ajudar bastante. O papel do psicólogo no tratamento dessas doenças, não é algo fácil, né, então, se eu falo de uma abordagem para tratamento dessas doenças, o paciente, ele assim, você tem que entrar na situação dele, você tem que estar entendendo o sentimento dele para que você possa ser mais eficaz no tratamento. Então, é claro que você ficar pesquisando, saber sobre a doença, ela ajuda você a dar uma manutenção melhor e mais adequada, saber o que você pode fazer, o que você não pode, quais são as suas limitações com relação à doença, tudo isso colabora para que você possa ter um tratamento mais eficaz. Mas a parte psicológica, ela precisa ser tratada também, porque senão você não dá conta sozinho de tratar a doença fisiologicamente falando, se você também não tratar o psicológico. Então, é difícil para o paciente conseguir isso sozinho, então precisa de apoio multidisciplinar e apoio da família, apoio de um profissional que possa estar ali para entendê-lo melhor e ajudá-lo naquilo que ele tanto precisa. Eu respondi a sua pergunta. Tem uma questão, acho que muito importante aí, que não só aquele que está vivendo, mas também o familiar. Vou pegar o Alzheimer, né? O Alzheimer é uma doença que o doente não sabe mais quem são as pessoas que convivem, mas você sabe quem é ele. Então, eu vi um médico dizer uma coisa para o dia que retrata bem o que é o Alzheimer. Você entender que você está convivendo com um desconhecido, porém esse desconhecido você ama. Então, você não pode cobrar daquela pessoa aqueles comportamentos que eram de uma pessoa saudável. Então, tem muito dessa questão não só da aceitação,
como você falou, mas desse entendimento, né, de que você está vivendo uma situação totalmente diferente. Então, tem vários dos familiares que têm entender Está falhando a como sua voz. tratar, de como lidar. Ô, Madá, Um pouquinho sobre isso, né? A questão do família deve estar com as pessoas. Minha internet está ruim, né? Badá, eu acho que tenta, enquanto a Solange pode, não sei se ela conseguiu entender um pouquinho da sua pergunta, enquanto como tem uma pergunta aqui, tenta sair e entrar novamente lá pelo outro sistema, que tem uma pergunta aqui do Cuca, não sei se a Solange pode responder enquanto você retoma, porque realmente nós não conseguimos entender, né, a sua pergunta inicial. Tem uma pergunta do Cuca aqui, eu vou te remover aqui. Opa, vou te remover aqui para ver se você... Solange, tem assim, ó, o Cuca está perguntando se é possível detectar Alzheimer logo no início. Tem como prevenir e começar o tratamento mais precocemente possível? Bom, eu vou responder isso, Cuca, para você, muito mais baseado naquilo que eu estudei para poder estar aqui, do que propriamente na minha área, porque eu sou psicóloga. Mas é possível detectar, e eu vou falar um pouco da experiência que eu convivo, porque eu tenho pessoa muito próxima a mim com Alzheimer na família. Então, é possível a gente detectar logo no início? Se você tem uma relação muito próxima, você está falando de parentes ou está falando da própria pessoa? Porque existe sim, a pessoa que tem o Alzheimer, que começa a desenvolver o Alzheimer, ela sente que tem algo diferente acontecendo com ela. Ela percebe isso. O familiar que convive também percebe, porque o que vai acontecendo com a pessoa que começa a desenvolver o Alzheimer? Ele começa a ter pequenas falhas de memória, ele começa a ser repetitivo nas falas dele, ele esquece que perguntou e pergunta novamente, ele muda as coisas de lugar, então ele esquece o lugar habitual que ele colocava, ele passa a colocar em outro lugar. Então, existe, assim, condições da gente perceber um pouco se você convive com o seu familiar ou se você é a pessoa, se você se conhece e sabe que tem alguma coisa diferente acontecendo na sua vida, dá para perceber, sim. Mas precisa, né, ser uma pessoa atenta à própria saúde, porque tem muita gente que tem um problema e está no início, mas assim, não vai atrás de pesquisar ou de ver e acaba perdendo o time às vezes. Então, quando se percebe, a doença às vezes está um pouco mais avançada e vai deixando para depois. Um dia eu vou marcar o médico, outro dia eu vou, e não vai. Não faz exame, então ele fica à mercê da evolução da doença. E sendo que no início você tem vários paliativos que você pode fazer para retardar o processo do Alzheimer. Tudo bem. Eu não sei se a Solange tinha escutado a pergunta anterior. Eu recomendo que você refaça, Madá, porque nem eu consegui entender. Eu vou refazer. O Cuca perguntou do Alzheimer, eu tinha usado o Alzheimer como exemplo, mas o grande desafio, na minha opinião, também é dos familiares. E a pergunta que eu fiz para a Solange foi exatamente essa. Como que os familiares devem lidar também com essa situação? Porque é uma situação muitas vezes difícil. Vou pegar o exemplo do Alzheimer, né? Um médico uma vez disse o seguinte, eu acho que foi fantástico. Você conviver com uma pessoa que agora é desconhecida e que você ama, mas aquela pessoa não sabe mais nem quem você é. Mas assim também, vou te dar um outro exemplo, tem uma tia que mora no Rio, ela tem fibromialgia, que é uma das doenças que são tratadas agora no Fevereiro Roxo e Laranja. Ela é uma pessoa extremamente ativa. Você entra no Facebook dela, ela fica comentando e participando, ela é extremamente ativa, mas sente muitas dores, e isso limita o que ela tem para fazer, e deixa ela, obviamente, entristecida. Então, mas como que os familiares devem lidar com tudo isso? Como é que devem apoiar, principalmente?
Olha, Madá, eu vou dizer assim, o familiar ele tem um papel muito importante na vida da pessoa cometida de alguma doença, inclusive dessas que a gente tá falando hoje. Ele pode ajudar o doente, primeiro apoiando, e também se instruindo um pouco sobre a doença, então ele vai entender um pouco mais o que o seu familiar está passando, porque é difícil a gente imaginar o sofrimento do outro, mas se você entender um pouco mais sobre a doença, você consegue ter uma compreensão maior. Não é fácil você conviver com uma pessoa que tem Alzheimer para o familiar, porque a pessoa que tem Alzheimer, e o Alzheimer ele tem 4 níveis, então o início do Alzheimer, o sofrimento é muito do próprio paciente, porque ele ainda tem noção do que está acontecendo com ele, e ele sofre muito. Mas quando o familiar, ele integra quando a família integra o paciente na vida social, permite que ele participe das coisas, tem paciência, resiliência e muito mais ainda amor por ele e demonstra isso, ele está ajudando bastante o seu familiar. E eu costumo falar o seguinte, ainda que quando ele estiver num estágio mais avançado, ele não sabe nem quem você é. A pessoa da minha família que eu amo tanto não sabe quem eu sou. Mas, como você disse, eu sei quem ela é. E mais do Uhum. né, ainda que as dificuldades do dia a dia, o trabalho, te impeça de fazer tudo o que você pode por esse familiar seu doente, faça o melhor que você puder, porque quando ele não estiver mais aqui, você vai ter, né, a sua consciência de que você deu o melhor que ele pôde, você facilitou a vida dele melhor do que você pôde, você demonstrou amor e demonstrou carinho. Um paciente de Alzheimer, ele sente tristeza, ele sente alegria, ele só não sabe da onde que vem esse sentimento que ele está tendo, mas ele sente sim. Então a gente precisa ser um facilitador neste processo, né, de amparar, de cuidar, e quando você falar, por exemplo, com Alzheimer, fala olhando no olho, escute ele. E uma outra coisa que eu trago como dica é assim, a pessoa com Alzheimer ele tem hábito de perguntar várias vezes a mesma coisa. Então, às vezes, o paciente não, o familiar às vezes fica um pouco Familiar. assim, pô, eu já ouvi, você já falou isso, mãe, pai, né? Você já falou isso, você já perguntou 3 vezes. Não, não fala isso, porque isso faz ele sofrer muito, né. Além de que é um pouco desrespeitoso também. Então, quando ele te perguntar a primeira vez, você responde, quando ele perguntar a segunda, você responde, quando perguntar a terceira, você também responde. E a resposta, de preferência, dê de formas diferentes, porque, de repente, usando forma diferente, ele consegue captar, né. Então é Aham. muita paciência com quem está doente, principalmente de Alzheimer. E também, Solange, tem uma questão, e eu falo por experiência própria, né? Minha mãe morreu com câncer, né? Que é um tipo, a leucemia é um câncer, por exemplo, um tipo de câncer, né? E a gente conviver com a doença, todo dia vendo aquela pessoa que você ama tanto definhando, a gente não tem muitas vezes esse preparo. A gente fala tanto de educação, educação nas escolas, né? Educação financeira, educação isso, educação aquilo, e a gente não tem educação emocional. Você não acha que Exato. seria importante a gente ter um aprendizado ainda jovem, como na questão emocional, como lidar com essas questões? Porque todos nós estamos suscetíveis a isso, né? Você sabe, Madá, quando você fala, né, em educação emocional, eu fico pensando, eu faço muita palestra sobre inteligência emocional. Sim. E eu fico pensando que seria tão importante as escolas colocarem no seu currículo, na grade curricular, também sobre inteligência emocional, para que permitam às pessoas de se compreenderem melhor e de entender o outro melhor, de se colocar no lugar do outro.
né? E quando a gente tem essa compreensão, a gente evolui mais, evolui como pessoa, evolui espiritualmente falando também, e a gente vive num mundo muito mais harmonioso, né? Num ambiente mais feliz. Então, eu acho que é importante, sim, a gente pensar numa educação emocional para que as pessoas possam lidar melhor com as suas emoções e com as emoções daqueles que ele convive. Uhum. E a gente sabe que os afastamentos ao trabalho hoje também, eles estão muito altos, e até pela questão emocional. A grande parte, eu trabalhei muito recentemente com questão de afastamentos, a gente sabe que hoje uma das maiores causas de afastamento são as ligadas aos transtornos mentais. Por quê? Porque não sabe lidar com as emoções. Mas voltando aqui, né, para a gente não sair muito do nosso foco, que é o fevereiro roxo e laranja, e porque esse assunto dá para fazer um Dá. bate-papo, hein, Giba? Dá para fazer um bate-papo de 3 horas, hein? Só para falar sobre isso. Mas eu queria voltar no fevereiro roxo e laranja, falando dessas 4 doenças crônicas. Uhum. Queria te fazer uma pergunta. Qual seria a estratégia que a psicologia pode dar como recomendação para que as pessoas, então, que estão lidando hoje com essas doenças, possam, então, voltando, viver de uma forma com qualidade de vida mesmo, né? Com menos sofrimento, enfrentando? Quais são as estratégias ligadas à psicologia que as pessoas podem adotar? Olha, não existe um modelo formal, né, de estratégia, porque o ser humano ele é único, né? E então cada um tem uma situação e ele encara a situação da doença de forma diferente um do outro. Você deu o exemplo da sua tia ainda há pouco, que ela convive com a fibromialgia e ainda assim é uma pessoa super divertida, Com alegre. 85 anos, hein? Então, olha só. Então, nem todo mundo. Então, a estratégia vai muito de como que o doente ele se encontra. Então, eu também tive o câncer e passei por todo o sofrimento que a doença causa. Mas eu sempre levei de uma forma assim mais leve, com muita positividade. Então, a doença eu consegui transpor, e olha que foi um câncer bastante agressivo que eu tive, tomo a medicação até hoje, mas eu passei por esse período da doença, mas de uma forma mais leve, e essa leveza que eu trouxe para a minha vida possibilitou também o sucesso do tratamento. Então, a recomendação que eu dou, a estratégia da psicologia, é trazer para o indivíduo a positividade e tentar e tirar dele, né, ou levar para mais longe possível a mágoa, o ressentimento, a raiva, né? Que esses sofrimentos, junto com a doença, elas pioram e agravam ainda mais os sintomas, né? Então, a minha recomendação seria, olha, vamos despoluir a nossa mente também. Hoje, a gente fica sabendo de alguma coisa, algum sintoma, a gente vai pesquisar na internet. Ok, mas a internet não é médico, né? Vá no especialista, vai se orientar por quem estudou para isso e sabe. Porque quando a gente polui a mente da gente com notícias ruins, com coisas, com tantas informações desnecessárias, a gente traz para dentro da nossa casa, para dentro da nossa mente, a tristeza. A Sim. doença, ela se torna mais presente. Então, por que não evitar esse tipo de sentimentos, né? Por que não Aham, evitar esse tipo de situação? Isso é o aham. que eu diria, olha, fique o quanto mais longe puder de informações que não são necessárias para a sua vida, né? E acrescente coisas que podem te felicitar, né? Como estar na presença de amigos, como sair, passear, receber pessoas, ter motivos para sorrir mais, para se divertir mais, porque a dor ela diminui quando você pensa e quando você cria essas estratégias para a sua vida.
a dor ela diminui, o fardo fica mais leve. E se você está num ambiente harmonioso de pessoas que te abraçam, nossa, né? Você vai melhorar por você e você vai buscar também melhorar pelo seu familiar que está tão empenhado na sua recuperação. Você falou uma coisa muito importante, né? Acho que esse recadinho aqui da Solange agora é muito importante. Que a gente tem que realmente ter um olhar positivo para a situação, um olhar de confiança, principalmente, né? Pode estar num momento difícil, porque toda doença ela é desafiadora, mas que você possa olhar realmente com mais leveza. Isso. A Sandra está fazendo um comentário. Ah, não, tranquilo, não fez pergunta, né? A Sandra Morim. Sandra e Renan estão aqui nos assistindo, que são os donos da Almais, que trabalham com a Solange, meus parceiros estratégicos. Um beijo para eles também. Uma das coisas que a gente percebe também, e isso eu falo por mim, né? Eu tenho bastante dificuldade, confesso, de lidar com a doença, tanto para mim quanto com um familiar. Mas quando a gente vai também amadurecendo, a gente vai aprendendo. Acho que também tem essa questão do amadurecimento, né? Que você vai aprendendo a lidar, a transformar, a ressignificar. E uma das coisas que você falou anteriormente, que eu quero que você reforce, é a questão do teu comportamento, né? Do quanto ele positivamente pode alterar. E isso tem comprovações até científicas, não tem, Solange? De que Sim. a tua mudança de comportamento, de modelo mental, muda a tua condição física, não tem estudos que comprovam Sim. isso? Tem estudos que comprovam isso. Então, aquela frase que fala, mente sã, corpo são, né? Então, se você é uma pessoa que o tempo todo você se permite, né, se poluir com coisas negativas, com sentimentos negativos, com mágoa, com ressentimento, né? E você tem uma doença, ela vai ser muito mais presente no seu dia a dia, com sintomas, do que se você tem uma atitude mais positiva, mais confiante, e até eu poderia dizer aqui, uma pessoa com mais fé. E fé, eu não estou fazendo aqui nenhuma analogia de religião, mas fé em você, fé nas coisas que você pode conseguir. Está difícil, hoje está muito difícil, mas amanhã é um outro dia, então amanhã eu vou ficar melhor. E você saber também das suas limitações. Olha, eu antes fazia isso, 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 hoje eu já não posso mais. Tá ok, não pode. Então vamos fazer diferente do que se era feito, para que você não sofra as consequências. Então, eu, por exemplo, eu tenho dores também, muitas dores por causa da medicação, e eu sinto dores, a médica já disse que isso iria acontecer e tal. Ok, eu já sei disso, né? Então, o dia que eu me esforço um pouco mais na limpeza, que eu adoro também limpar, é claro que eu tenho um pouco mais de consequências devido a um ato que eu fiz por eu saber que eu não podia fazer, né? Mas se você também procurar se policiar nisso, você consegue ter uma vida mais leve. E assim, buscar sempre, né, boas notícias, procurar fazer o bem para as outras pessoas, né? E isso também te eleva e te faz se sentir melhor, porque você se sente capacitada, né? Isso tudo faz parte de um bom tratamento, acho que ajuda bastante. Eu muitas vezes procuro, e a gente andou conversando sobre isso essa semana, né? Não somatizar, porque às vezes a gente também tem medo, né? O medo também provoca que as coisas possam até ficar É, mais fortes, né? Então, não somatizar, acho que isso é importante também, não é? uma das coisas, né, por exemplo, uma pessoa que teve, né, que teve câncer, né? Qual o maior medo da pessoa que teve câncer? É ter câncer de novo. Então, ah, quem passa por essa experiência, ele tem que estar o tempo todo
trabalhando a sua saúde mental. Ele tem que, o tempo todo, porque é difícil, e eu falo isso por experiência própria. Não é fácil, não é fácil, né? Porque se fosse fácil também, né? A gente também tem que compreender, e nem todo mundo está na mesma sintonia. Olha, eu vou procurar fazer isso porque eu vou melhorar nisso. Nem todo mundo é assim. Cada um tem a sua individualidade, a sua subjetividade, a sua dor. E dor não dá para a gente medir, né? Mas se a gente buscar um ressignificado para a nossa vida, né, a gente consegue administrar melhor o que a gente precisa passar. E aceitação, né? Se você aceita, você cuida. Se você não aceita, você deixa. O governo, depois que começou essas campanhas, né, setembro amarelo, né? Já tem o novembro azul, enfim. Novembro E azul, rosa. fevereiro roxo e amarelo. E essas campanhas, elas são muito importantes para que a gente possa nos conscientizar. Penso eu, e aí te pergunto se você concorda, se nós não deveríamos ainda mais massificar essas campanhas, porque ainda é muito pouco, na minha opinião. Você concorda ou não com isso? Olha, eu concordo, sim. Eu acho que eu pouco vi na mídia, né, falar a respeito também. E eu acho que a gente deveria ser mais, a mídia, né, deveria atacar mais essa campanha e aproveitar, porque quando você faz uma campanha, né, as pessoas estão, de repente, assistindo lá televisão ou lendo na internet, enfim, mas quando eles veem uma informação dessa, eles param para assistir. Às vezes eles estão lá no canal deles e começou a falar sobre o assunto, eles acabam assistindo. E quando você assiste, normalmente nessas campanhas fala-se sobre alguns sintomas que a pessoa pode ter. E aí dá um cliquezinho na sua mente e fala assim: pera lá, deixa eu dar uma olhada, olha, eu estou há algum tempo com essas doenças, com isso, deixa eu dar uma olhada. Então, quando for ao médico, né, marca uma consulta, aproveita para falar o que está sentindo, o médico fazer exames. Então, quando você busca, né, está sempre se cuidando e você descobre que você tem algum problema, a doença tratada no início, ela sempre é muito mais, né, leve de você tratar, de você conviver também com ela, então acho que isso se faz necessário. Então a campanha, ela traz também esse olhar de conscientização à população. Por exemplo, né, na campanha roxa e laranja, eles falam da doação de medula, que é muito importante você fazer a doação, porque em cada 100.000 pessoas, às vezes você encontra uma que é compatível. Então, a doação de medula é importante e para quem é saudável, não vai fazer falta porque ela se reproduz, né? Então, não vai prejudicar aí a pessoa. Então, Aham. você vai tendo essa conscientização, como doar sangue, por exemplo, né? Isso também é bem falado, e as pessoas, às vezes, tem pessoas que já criou esse hábito. Então, ter o hábito de ouvir as campanhas e de se cuidar e de fazer algum link com algum sintoma seu, pode te ajudar a descobrir uma doença muito mais rápido. Sim. A campanha é fundamental. Quero E mandar um beijo pesquisa. para a Márcia, que está aí mandando um beijo para mim. Te cortei, Solange, desculpa. Não, ok. Solange, a Márcia está me mandando um beijo. Eu deveria nem mandar um beijo para a Márcia, viu, Giba? Sabe por quê? Falou que meu óculos é feio. Nos bastidores, falou que meu óculos é feio. Devia nem mandar um beijo para a Márcia, viu? Mas como ela é uma pessoa maravilhosa, eu vou mandar. E o Cuca está falando uma coisa que eu concordo também, viu, Cuca? Acho que órgãos de saúde pública, como postos de saúde, AMES e outros, poderiam participar mais ativamente com palestras, oficinas, etc. Embora muitos tenham, mas eu acho que ainda é pouco, não é? É isso que eu estava falando aqui para a Solange, precisava massificar essa comunicação, né? Não sei se o Fábio de Renzo está nos assistindo, o Fábio é o cara da comunicação, e a gente estava conversando hoje à tarde sobre isso.
nós precisamos ter mais comunicação, e esse é um assunto muito importante. Giba, ainda temos quantos minutos aí, meu querido? Não temos Estourou, mais? não temos mais. Meu Deus, Estamos não estourados. pode fazer um negócio desse, Estamos Giba. estourados. É um gostinho Estamos, de volta depois. volta depois. Mas então deixa eu dar uns recadinhos aqui, antes de deixar a palavra final para Solange. Sim. Então tá bom. Queria dizer o seguinte, vai lá no site do CETCESP, o meu curso de oratória está aberto, ainda tem vagas para você, e é dia 25 de fevereiro, é sábado, então não tem nem desculpa para falar que não pode, que vai trabalhar. Eu quero mandar um beijo de novo para a Márcia, para o Renan, para a Sandra que está aí, para todo o pessoal, Irã, o Cuca, o meu sobrinho lá do Rio, o Robertinho, para a Cioneia, que deve estar aí também na live, a Fabiana, que foi aniversário dia 7, e antes de passar a palavra para a Solange, para ela fazer as considerações finais, eu queria deixar uma última palavra aqui. Aonde dizem que não tem cura, tem milagre. Solange, qual o recadinho seu final? Bom, primeiro agradecer essa oportunidade de estar aqui podendo falar um pouquinho sobre esses transtornos, essas doenças, mas também dizer que a vida, né, precisa ser muito bem vivida e a gente precisa dar o nosso máximo, né, enquanto a gente está aqui e fazer o melhor para nós e para os outros também. Então, que as pessoas possam se amar mais, compreender mais e viver uma vida em plenitude e na felicidade. Isso vai fazer toda a diferença para qualquer indivíduo neste planeta. Muito obrigada, Solange. Uma Obrigada. honra ter recebido você hoje aqui nessa noite. Foi um prazer. E na quinta que vem tem mais. E eu quero dizer aqui rapidinho, tem uma médica, doutora Gisele, e também temos uma cantora que já cantou com Roberto Menescal, Vânia Bastos. Olha, vai ser show. Surpresa pela vida. Diga aí, meu amigo. Não, só quero dizer que depois do finalzinho aqui, da sua vinhetinha do Papo em Alta, na verdade o assunto continua aí, entre aspas, porque eu vou passar um trailerzinho pequeno de um filme que tem a ver sobre o assunto que foi discutido aqui hoje. Tá? Fantástico. Um filme já antigo aí, mas que vale a pena, com uma interpretação brilhante de um grande ator, que vale a pena quem ficou e não conhece o filme ainda assistir. É um dos vários filmes que tem, né, sobre os assuntos tratados aqui, mas vale a pena assistir esse também, tá bom? Valeu! Ó, eu agradeço enormemente a Solange pela participação aqui. Live, como alguém disse, live maravilhosa. Aliás, ó, tem até sobrinho da Madá participando aqui, o Roberto Holanda. Outra admiração pela tia Madá. Tá? Obrigado a Liliane, que também é psicóloga, também que está participando aqui, né? Acupunturista, e que já apresentou os programas aqui sobre culinária aqui no canal Vitrine do Giba, bacana. A Carmen Reis, né? Falando aí sobre existem ferramentas que ajudam a diagnosticar o Alzheimer mais precocemente. A todos que participaram aqui dessa live, fica o gostinho de quero mais de Solange. Eu acho que você, Amadá, pode cobrar aí de voltar aí daqui a mais algum tempo aí para melhorar algumas outras. Tem alguns outros assuntos interessantes também de outras doenças que merecem, então, não só de quem, né, está ou tem, mas também de quem é o cuidador, ou a cuidadora, que também precisa um pouco de trabalho, principalmente psicológico, né? Eu acho que tem umas coisas aí para a gente tratar, principalmente quando a gente vai chegando à terceira idade, essa coisa de cuidar dos idosos é complicado, então acho que vale a pena uma pauta aqui no futuro, Madá, sobre isso. Sim, tá esse bom? olhar que a Solange trouxe hoje é muito importante, o olhar da psicologia. Exatamente. Um abraço para todo mundo, Madá, muito obrigado. Meu anjo, assim, ó, ficou bem melhor a sua entrada agora com essa nova. Acho que foi pelo celular que você entrou, né? Foi pelo celular, mas olha, é que eu acho que não pode falar o nome da operadora, né? Mas que eu estou com vontade de quebrar a minha operadora. Eu tô.
Então, tá bom. Eu já vou entrar direto com o tchauzinho para vocês, eu vou entrar direto com o trailer, e aí a gente sai. E voltamos depois para o Giro da Vitrine, que tem muita coisa aqui ainda hoje. Obrigado a todos. Beijo. Tchau, tchau.